tema da mensagem hoje é lutar com Deus e vencer. Gênesis 32, a partir do verso 22. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Até aqui. Senhor, eis aqui a tua palavra. Meu Deus, eis aqui essa gloriosa palavra. Eu peço que o Senhor fale com o teu povo nessa tarde, ou para aqueles que irão assistir essa mensagem gravada posteriormente, que o Senhor edifique os teus eleitos, Senhor. Vença as minhas limitações, as minhas próprias dificuldades pessoais, perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda nessa tarde a ouvirmos a tua palavra e sermos edificados por tua palavra, Senhor. Nós oramos gratos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no antigo Extremo Oriente, era muito comum os imperadores e os grandes generais de guerra usarem como meio de transporte um elefante. Um enorme elefante, ele tem uma força extraordinária. Esse animal, ele é capaz de transportar cerca de 1,7 vezes o seu peso, muito forte. Cerca de 9 toneladas. Um elefante pode arrastar 9 toneladas de peso. Mas esse animal forte, grande, portentoso, virou em muitos lugares atração de circo. E os seus domadores, como que eles fazem para domar um animal tão grande e tão forte desse jeito? Desde bebê, o bebê elefante, ele é amarrado com uma forte corda no seu pescoço, e essa corda, bastante grossa, bastante forte, é amarrada também a uma estaca no chão. Uma estaca bastante enterrada e firme. E o bebê elefante, que não tem muita consciência, começa a tentar vencer essa corda e essa estaca, tentando se livrar desse aprisionamento. E durante muitos meses e até talvez anos, o bebê elefante tenta se desvencilhar dessa corda, dessa estaca, e não consegue. Ele não pode. Ele não tem força suficiente para vencer essa sua dificuldade. Então esse animal começa a crescer, e aquela corda continua amarrada ao seu pescoço, na estaca, fincada no chão, e ele continua tentando lutar, e ele perde. Até o momento que o elefante começa a entender que sempre que ele lutar contra aquela corda e contra aquela estaca, ele vai perder. Ele não vai conseguir se livrar. Então, quando esse animal, ele entra na fase adulta e ele cresce, e ele vira esse monstro que pode carregar 9 toneladas, mas porque ele cresceu a sua vida toda amarrada com a corda no pescoço a uma estaca, a sua mente está condicionada a já entender que ele não pode vencer a corda e não pode vencer a estaca. Então, nesse momento, os treinadores ou domadores do circo, eles amarram uma corda muito fina e muito simples ao pescoço do elefante e prendem essa corda a cabos de vassoura ou a pequenos caibros no chão, que seriam facilmente vencidos pelo elefante. Meus irmãos, a nossa geração,
É uma geração de cristãos como um elefante adulto, doutrinado no circo. Nós que temos Cristo nas nossas vidas e temos acesso ao Pai mediante Jesus, temos uma força e temos um poder que não está em nós mesmos, mas no próprio Deus que nos concede. Mas muitas vezes estamos como esse elefante, uma corda fina, preso a um cabo, a uma estaca muito simples também, e não conseguimos transpor as barreiras. Vivemos reclamando, murmurando, tudo está ruim, tudo está difícil, nada está bom, somos inconstantes, insatisfeitos. Dissemos com os nossos lábios: temos Cristo, o forte e poderoso Cristo, habitamos com Ele, cremos nele, mas as nossas atitudes são sempre de frustração, decepção, derrota. Quantos cristãos, irmãos, hoje vivem as suas vidas deprimidos, amargurados, angustiados, rancorosos, frustrados, apesar de confessarem o Cristo que professam. Cremos em Cristo, confiamos em Cristo. Cristo é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas então as dificuldades, os problemas da vida, as tribulações começam a vir sobre nós e nós ficamos prostrados, tristes, amargurados, chateados com a igreja, chateados com o irmão, chateados com Deus, decepcionados com Deus. Esse texto que nós lemos, irmãos, de Gênesis capítulo 32, versos 22 até o 30, que nós lemos aqui, é um texto que mostra Jacó lutando com Deus e vencendo. E aqui todos os comentaristas bíblicos, dos mais ortodoxos, concordam que Jacó lutou com Deus. Não era um homem comum, não era um anjo, era o próprio Deus. É sobre isso que gostaria de expor nessa tarde. É possível lutar com Deus e vencer. Hoje, nós sabemos da importância da oração. É importante orar, ore, busque a Deus, né? Clame ao Senhor. Mas poucos de nós, irmãos, temos a perseverança na oração. Orar não é simplesmente falar algumas palavras por alguns momentos, mas a Bíblia o tempo todo nos ensina a perseverar na oração, a lutar com Deus. Orar é lutar com Deus, é perseverar em meio à nossa incredulidade. No episódio que nós lemos aqui, Jacó está para se encontrar com seu irmão, depois de muitos e muitos anos, Esaú. No verso 9 do capítulo 32, ele ora, dizendo: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Deus da aliança, o Deus da promessa que nós cantamos aqui, o Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaque e agora comigo, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Verso 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Veja bem, nesse momento da vida de Jacó, cujo nome é o usurpador, ou aquele que agarra no calcanhar, aquele que agarra o usurpador, o mentiroso. Agora, nesse momento da sua vida, ele entende a sua completa indignidade. Ele entendeu que ele não era digno de receber as promessas e as bênçãos do Senhor. Assim como nós também. Se formos olhar por mérito, nós não somos dignos de receber nada de Deus. Nós não temos mérito nenhum em nós mesmos. E mesmo assim, esse Deus nos ama. E mesmo assim, esse Deus olha por nós. E mesmo assim, esse Deus pede para que nós oremos e o busquemos e perseveremos na presença dele em oração.
Qual é o motivo, irmãos, de que a nossa geração hoje ser como um grande elefante, tendo Cristo, mas estar amarrado a uma corda e ser impossibilitado de fazer qualquer coisa? Qual é o motivo de sermos assim tão fracos? É que nós nos acostumamos à nossa fraqueza e permanecemos nela. A nossa fraqueza, irmãos, ela tem que nos levar a Cristo, à palavra, ao Evangelho. As pessoas dizem: ah, mas eu sou fraco. Sim, mas Deus é forte. O seu Deus é forte. Nós somos de fato indignos. Nós somos de fato não merecedores da misericórdia de Deus. Tudo isso é verdade. Mas isso deve fazer com que nós vamos à presença de Deus. A nossa fraqueza, irmãos, ela deve nos conduzir a Deus. A nossa fraqueza não deve ser desculpa para que continuemos na nossa vida de frustração com o Senhor. Uma vida de fraqueza espiritual, uma vida de depressão espiritual, uma vida em que vivemos reclamando e murmurando de Deus e contra Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor pôs tanta luta na minha vida? Por que minha vida tem tanta tribulação assim, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Você fez coisa muito pior. E não era nem para estarmos vivos e respirando. Então vejam que Jacó, ele entende a sua situação. Eu não sou digno, Senhor, das tuas misericórdias. O Senhor que é o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus do meu pai Isaque. Não sou digno, Senhor. Eu conheço o meu lugar e a minha posição. Eu não tenho direito a nada. Eu não tenho mérito. Olha só o que ele diz, continuando no verso 10. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Ou seja, Deus o havia prosperado muito. Agora ele tinha família, filhos, ele tinha posses, ele tinha bens. Então ele entende: eu não sou digno dessas bênçãos todas que o Senhor tem me concedido. E agora ele está voltando para a sua terra, para o seu local. E é nesse momento que nós nos deparamos com a luta de Jacó com Deus. E nós vemos a partir do verso 23, que Jacó começa a transpor aquele local, o Val de Jaboque. Sua família vai na frente com presentes. Afinal de contas, ele estava com medo de que Esaú estivesse ainda enfurecido contra ele e atentasse contra a vida dos seus filhos, das suas esposas e a sua própria vida. Então ele manda presentes, animais, riquezas na frente para apaziguar a ira de Esaú. De fato, nós vemos depois que Esaú recebe muito bem. Mas o que aplacou a ira de Esaú não foram os presentes, não foi Jacó enviar na frente os seus filhos, sua família, e ver como Deus estava abençoando. O que aplacou a ira de Esaú foi que Jacó, nesse meio tempo, ele decidiu lutar e permanecer com Deus. Nós vemos a partir do versículo 24, dizendo: ficando ele só, e lutava com um homem até o romper do dia. Então, ele passou a noite inteira lutando com esse tal homem. A noite inteira. Desde a madrugada, desde a noite até a manhã. Ficou lutando e lutando contra este homem. Vendo este que não podia com ele, aí aqui, obviamente, irmãos, Moisés que escreveu esse livro, que nós cremos que foi Moisés, o autor inspirado, está usando uma linguagem humana, uma linguagem condescendente, para que nós possamos entender o episódio, o fato. Vendo o homem que lutava com Jacó, ele não podia vencer Jacó. Então, vendo que não podia vencer ele, tocou-lhe na articulação da coxa. E a articulação da coxa é o símbolo da força do homem. É onde o homem ganha impulso para correr, para lutar. Então o anjo toca ali na articulação da coxa e ali
Jacó é ferido. Deslocou-se a junta da coxa, continuando o verso 25, de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então este homem que está lutando com Jacó, depois de feri-lo na coxa, diz, me deixe ir agora. Você agora está fraco, você agora está vencido, você agora está derrotado. Agora eu vou embora. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Vejam que Jacó, na sua fraqueza, na sua dor, na sua incapacidade, o que ele fez, irmãos? O que o texto diz que Jacó fez? O indigno Jacó, aquele que sabia que não era digno das bênçãos de Deus, nem da sua misericórdia, nem da fidelidade de Deus para com a aliança, o que ele faz? É uma resposta surpreendente, a qual muitos de nós hoje não damos a Deus. Interessante isso. Ele diz, olha, eu não vou deixá-lo ir. Senhor, eu vou permanecer na sua presença até que eu seja abençoado. Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou continuar na sua presença, pedindo, implorando e clamando, Senhor, até que eu seja abençoado por Ti. Irmãos, isso não é coisa de pentecostal, não. Está na Bíblia. Vejam que Jacó não diz, eu decreto, eu determino, eu exijo, nada disso. Mas ele foi ousado em dizer ao homem que ele sabia que era Deus. Ele foi ousado em dizer, olha, não deixarei ir, enquanto eu não for abençoado por Ti. E nos falta isso hoje, meus irmãos. Nos falta essa luta com Deus. Nós somos muito bons em planejamento, em estudos. Nós somos muito bons em muitas áreas, em tecnologia. Nós somos muito bons em tantas questões, mas temos falhado nessa área. Qual área, afinal? Na área de lutar com Deus e permanecer até que Deus responda. Nós desistimos de Deus muito fácil. Por quê? Ora, por vários motivos, né? A nossa geração é a geração do fast food, da comida de micro-ondas. 2, 3 minutos, está quente, está pronto. Está assado, o macarrão está pronto, né? Nós somos a geração que queremos a resposta imediata, mas Deus não faz assim. Ana, para engravidar de Samuel, ela esperou 25 anos pela sua promessa. 25 anos orando e prevalecendo com Deus. Ana fez como Jacó. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. 25 anos. Abraão também. Quando Deus promete a Abraão, o seu filho, o seu descendente, Isaque, não nasceu no ano seguinte. Abraão foi para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia, que ele nunca tinha visto, esperando a promessa de Deus. E também, exatamente 25 anos, Abraão espera a promessa de Deus, aguarda essa promessa e persevera com Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós? Que nós sejamos filhos que perseverem em oração e na presença de Deus. Filhos que continuam ali. Filhos em que Deus diz assim, olha, já te feri, já te provei, agora me deixe ir. Não vá, Senhor. Não vá enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar crendo. Ainda que as circunstâncias todas à minha volta digam que não. Digam que eu estou perdendo, que eu estou fracassando. Ainda que tudo à minha volta pareça com que eu esteja saindo derrotado. Não, Senhor, não deixarei o Senhor ir. Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, em que você lutou com Deus e prevaleceu? Às vezes estamos como esse elefantezinho. Tantas vezes a gente luta, tantas vezes a gente ora, a gente tenta escapar dessa corda
grossa e dura e difícil, essa estaca que nos prende no chão. E de tanto perder, hoje a gente desistiu de Deus. Mas você em Cristo, você é forte. Olha as promessas do Salmo. Senhor, Tu é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que os montes tremam e caiam, Senhor, Tu és a minha esperança. Deus quer de nós, irmãos, perseverança na oração. Deus não apenas quer que nós nos acheguemos a Ele em oração, mas que nós fiquemos lá, orando, lutando, buscando. Vejam que o texto continua. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Já não te chamarás mais aquele que é o usurpador, aquele que agarra no calcanhar. Mas agora, porque você se agarrou em Deus, o seu nome está mudado. Você agora se chama Israel, príncipe do Senhor. O mesmo Jacó, que agarra no calcanhar do irmão, lutando pela sua primogenitura. O mesmo Jacó que utilizou de meios humanos para conseguir o seu direito de primogenitura. Ofereceu prato de lentilha, vestiu roupa com peles, para o pai abençoá-lo, pensando ser ele Esaú. Agora a atitude dele é diferente. Ele não está resolvendo as coisas da sua forma, mas ele está resolvendo as coisas da forma de Deus. Jacó agora não se agarra ao seu conhecimento, Jacó não se agarra à sua influência, Jacó não se agarra à sua astúcia, Jacó se agarra em Deus. E aí, porque ele se agarrou em Deus, e prevaleceu e perseverou, então Deus agora diz, agora o seu nome não é Jacó, é Israel, príncipe do Senhor. Nome que levaria toda a nação descendente de Jacó. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então vejam, é um elogio. Deus, o Criador dos céus e da terra, porque é Ele quem está lutando aqui, é o Senhor quem está lutando com Jacó. Ele elogia a luta, a perseverança de Jacó e a sua ousadia. Ele não repreendeu Jacó dizendo, quem é você, ó homem, para lutar comigo? Quem você pensa que é? Agora eu vou te esmagar. Eu vou mandar fogo cair do céu e você vai morrer. Nada disso. Porque Jacó prevaleceu com Deus. Deus o abençoou. Irmãos, quando nós lutamos com Deus, mas não sendo orgulhosos, prepotentes, achando que Deus tem que satisfazer as nossas vontades, não é isso que a Bíblia diz. Mas quando nós perseveramos com Deus em oração, quem muda somos nós. Deus não muda. Deus é imutável. Os seus planos e os seus eternos decretos não podem ser frustrados. Essa é a oração de Jó. Quando Jó se depara com Deus, com a glória de Deus, com a soberania de Deus, e Deus aparece a ele no meio do redemoinho, e durante 3 capítulos falando com Jó sobre a sua soberania, sobre a sua glória, sobre o seu poder, Jó olha para Deus e diz assim, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então a questão não é aqui, meus irmãos, Deus mudar de ideia, ou Deus deixar de pensar o que estava pensando. A questão aqui é, Jacó, você mudou. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a Maria, você não é mais a Joana, você não é mais a Francine, você não é mais aquela pessoa. Você mudou, porque você lutou com Deus e você perseverou com o Senhor. A causa, irmãos, muitas vezes, da nossa frustração e da nossa derrota na nossa vida espiritual, é que nós não estamos dispostos a continuar lutando
com Deus em oração, permanecendo, lutando, pedindo, clamando. E às vezes esse pedido é anos, irmãos. É anos. É 20, é 30 anos, não sei, é 10, é 5. Deus sabe. Mas não é porque Deus nos respondeu não à primeira vista que a gente vai desistir de Deus. Ah, Senhor, olha, de fato, foram tantos nãos, tantos fracassos, eu tentei tantas vezes e fracassei tantas vezes, o Senhor não deve querer isso de fato para a minha vida. Meus irmãos, precisamos permanecer e prevalecer com Deus. E nós vemos aqui que Jacó pergunta o nome dele, porque já sabia com quem ele estava lidando. E aqui é maravilhoso, e é óbvio, irmãos, que não tem lógica um homem como Jacó, uma criatura, lutar com Deus e vencer Deus. Muito provavelmente aqui temos uma teofania. Muito provavelmente aqui Deus condescendeu, se tornou um homem. Provavelmente temos aqui o próprio Cristo, o Deus homem, não sabemos, mas é Deus de fato. E Deus aqui se humilha a esse ponto, se faz fraco. E Jacó tem a sua vida completamente transformada, porque decidiu lutar com Deus e decidiu perseverar com o Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, tantos versículos, mas ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. No verso 12 e verso 13, Paulo diz assim: olha, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E tudo poder, irmãos, não é vencer sempre, mas é estar sempre satisfeito em Deus. Mas por que Paulo podia falar dessa forma? Porque Paulo também era um homem de oração. Paulo era um homem de oração. Aliás, não somente Paulo, mas todos os apóstolos, diante da encarnação do Verbo, diante de Jesus Cristo. É interessante que os apóstolos, quando chegam para Jesus, eles não pedem: Senhor, nos ensina a curar os enfermos. Senhor, nos ensina a transpor os montes. Senhor, nos ensine a fazer milagres, sinais e maravilhas. Eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus responde: vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E os irmãos já conhecem. Irmãos, eu fico imaginando a oração, Jesus, o Deus homem encarnado, o Verbo de Deus orando, devia ser algo tão maravilhoso, tão grandioso, que os discípulos ali ficavam tão maravilhados que eles: não, a gente não quer saber de nada, mas o resto é secundário. Ensina-nos a orar dessa forma. Queremos aprender a orar. E queremos aprender a ficar em oração. Jesus, o Deus homem, irmãos, para escolher os 12 discípulos, diz as Escrituras que ele ficou a madrugada inteira orando. Que coisa, né? A madrugada inteira orando. Jesus. Não era Pedro, Paulo, não. É Jesus orando a madrugada toda para escolher os seus 12 discípulos, e ainda escolheu homens como Pedro, escolheu homens como Judas. Em Efésios capítulo 6, versos 17 e 18,
Paulo diz assim, olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. De novo, a mesma recomendação, exortação de Filipenses agora em Efésios, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança. Perseverança e súplica por todos os santos. Romanos, no capítulo 12, no verso 12, de novo, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Irmãos, orar não é fácil. Não adianta a gente querer orar a Deus e falar assim, Senhor, me dá vontade de orar. Não, irmãos, orar é atitude, é ação. O seu corpo não quer orar, a sua mente não quer orar, você não quer orar. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse seu corpo e você tem que submetê-lo, subjugá-lo à Escritura. E você tem que colocar o seu corpo de joelho no chão e perseverar com Deus e lutar com Deus em oração. Não é simples, não é coisa fácil, irmãos. Orar não é coisa simples. É difícil. É luta com Deus. É como Jacó aqui no Val de Jaboque. É luta com o Senhor. É ficar ali, é subjugar o seu corpo, suas vontades, os seus desejos, a sua mente voando para lá e para cá. Conta para pagar, filhos, família, e carro, e não sei o quê, e boleto vindo. E você lutando e perseverando com Deus. Tudo querendo, tudo fazendo de tudo para te tirar daquele momento ali. E é interessante que é nesse aspecto que o diabo tem vencido muitos de nós. Muitas vezes. Porque ele sabe que ele não pode vencer um crente de joelho, mas ele pode impedir o crente de orar. Então coloca distração, entretenimento, compromissos, responsabilidades. E são tantas coisas, irmãos, que se nós formos enumerar aqui tudo o que nos impede de orar, eu vou ficar aqui a tarde inteira e a noite inteira enumerando. Que partem de nós mesmos, como o orgulho, a presunção, a preguiça, a procrastinação, tantas outras coisas, como fatores externos, o entretenimento, né? Outras coisas que são mais prazerosas, entre aspas aí, do que ficar lá no seu quarto, ajoelhado, falando com Deus, esperando Deus. Tantas coisas são mais prazerosas para a nossa carne do que isso. Então, irmãos, oração é luta com Deus, oração é perseverança. Mas nós temos uma promessa na palavra de Deus, de que se com Ele nós lutarmos, no bom sentido aqui, no sentido de permanecermos com o Senhor, Deus nos responde. Não há oração do Filho de Deus sem resposta. Deus responde a oração. Abra sua Bíblia junto comigo lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Quem está falando aqui, meus irmãos, é o próprio Cristo, é o Senhor, é Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, se nós de fato crescêssemos nesse versículo, nós oraríamos mais e perseveraríamos mais e lutaríamos mais com Deus. Mas a grande verdade, e olha para o seu coração, como eu estou olhando para o meu agora, a grande verdade é que nós lemos esse texto, mas não cremos nele. Sabe por quê? Porque nós lemos esse texto, mas vamos para o WhatsApp, Facebook, Instagram, vai para Netflix,
Meu irmão, desliga a televisão. Põe o celular no modo avião. Vai orar. Olha a promessa de Jesus. Não é o pastor que está falando. Não é a igreja presbiteriana que determinou isso aqui. É o Cristo, o Deus homem. Pedi, dar-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Ora, irmãos. Olha, tudo é importante. Você planejar o seu ano é importante. Planejar suas finanças é importante. Você se reunir a família, sentar, olha, vamos fazer um planejamento. O que nós vamos fazer, deixar de fazer, na igreja, no trabalho, na família. Tudo isso é muito importante. Mas antes disso, irmãos, nós teríamos que ter mais tempo para falar assim, peraí, antes de planejar tudo, nós vamos orar. Nós vamos lutar com Deus. Nós vamos prevalecer com Deus na presença de Deus. É promessa da palavra de Deus, meus irmãos. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui não importa se é gradativo de intensidade ou são modos diferentes de buscar, não importa, o que importa aqui é você prevalecer com Deus. É lutar com o Senhor em oração. Os nossos irmãos na história da igreja, meu irmão, a história da igreja é marcada por homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração. Não existe história da igreja sem homens e mulheres que passavam muito tempo orando e prevalecendo com Deus. E se isso está registrado é porque essas pessoas foram de fato brilhantes na oração. O famoso pai aí do presbiterianismo, lá na Escócia do século XVII, John Knox, né, diz que Maria, a rainha sanguinária, aquela que perseguiu e matou os cristãos na Escócia do século XVII, ela dizia assim, olha, eu temo os exércitos britânicos, eu temo os exércitos inimigos, perdão, eu não temo os exércitos britânicos e nem os exércitos inimigos, mas se tem alguma coisa que eu venho a temer, são as orações de John Knox. Bom, está na história, isso está registrado. A rainha da Escócia. E este John Knox, que lógico, foi perseguido e foi quase martirizado, fugiu ali para Genebra, estudou com Calvino, volta para a Escócia. E ele orava assim, Senhor, dá-me a Escócia. Dá-me a Escócia, Senhor. Sabe o que aconteceu? A Escócia inteira virou reformada presbiteriana. Vocês já imaginaram isso? A religião oficial de um país ser uma igreja reformada? Oração, irmãos. Oração. Luta com Deus. Dos seus relatos históricos e diários, ele passava 4, 5, 6 horas orando todos os dias. Lutero diz também a história, né, que Lutero dizia assim, hoje eu tenho muitos compromissos, tenho muitas questões a resolver, não posso passar menos de 2 horas em oração, senão eu não consigo. João Calvino, grande teólogo e exegeta da Reforma, todos os dias, 4 horas da manhã, o que ele fazia? Oração. Os puritanos, oração. Homens e mulheres de Deus, irmãos, oravam e buscavam. Parece que hoje nós queremos agir mais e orar menos. Queremos fazer e fazer. Queremos resultados e resultados e resultados. Mas, irmãos, a nossa vontade tem que ser, antes de tudo isso, não que isso não seja importante, mas antes de tudo isso é orar, orar e orar. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou tantos exemplos. Aquele que pede, ele recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós temos vários textos no Novo Testamento, não vai dar tempo de ler todos aqui, mas tem a parábola também do juiz iníquo, que atende à súplica da viúva.
E tantos exemplos, irmãos, o próprio Jesus nos ensinando, o próprio Jesus dizendo assim, olha, orem, busquem a Deus, perseverem com o Senhor. Mas muitas vezes nós não oramos porque não cremos na palavra e precisamos de arrependimento. E arrependimento não é somente crer, mas fazer, né? Mas porque também muitas vezes nós perdemos o objetivo, o foco. Se nós entrarmos na luta com Deus, pensando assim, olha, não sei se Deus vai me dar tudo o que eu quero ou tudo o que eu acho que eu preciso. Não sei. Mas uma coisa me basta. Se eu lutar com Deus e perseverar com Deus e eu for mudado, isso já é suficiente. Isso já basta. Meus irmãos, eu duvido que qualquer um de nós aqui oraria menos de 1 hora todos os dias. Eu quero ser mudado, transformado pelo poder de Deus. Eu quero que esse meu caráter seja mudado. Esse crente mais ou menos que eu sou, Senhor, muda isso. Eu quero ser mais fervoroso, mais alegre. E meus irmãos, só um detalhe importante aqui e responda para si mesmo. Nessa pandemia, perguntar aqui. Eu sei que a pergunta é meio retórica, mas eu vou perguntar. Nessa pandemia, algum dos irmãos, em alguma circunstância nesse tempo, foi perguntado ou questionado por alguém que não é cristão, dizendo assim, engraçado, meu irmão e minha irmã, qual é a razão dessa sua esperança? Qual é a razão dessa alegria toda? E não é alegria de ficar rindo igual bobo alegre, não, gente. É alegria de confiança. O mundo está caindo, está ruindo. Isso aqui está uma droga, esse mundo. Tem nada de bom aí. Está piorando. E a pessoa olha para você e fala assim, mas como assim? Está tudo dando errado aí fora. As pessoas estão com medo. As pessoas estão enclausuradas. Outro dia eu fui buscar meus filhos no colégio e eu vou sem máscara mesmo, igual eu estou aqui, do lado de fora da escola. Aí cheguei perto da pessoa, a pessoa pôs a máscara e se afastou de mim. Tudo bem, mas as pessoas com medo. E por que essas pessoas não viram para a gente e perguntam qual a razão da sua esperança? Eu quero isso para mim. Eu quero ser assim. E você poder, irmãos, imagina que bênção. Você poder responder, eu sou assim porque eu tenho Cristo. Cristo é a minha força. Ele é a minha alegria. É nele que eu confio. É nele que eu estou fortalecido. Ah, meus irmãos, nós precisamos muito orar mais e lutar com Deus como Jacó. Nós precisamos ser mudados. E a gente precisa tirar as nossas máscaras, irmãos. Se não é possível que a nossa geração vai fracassar desse jeito. Nós precisamos nos posicionar como John Knox. Senhor, dá-me Escócia. Dá-me Escócia, Senhor. E Deus ouviu. Senhor, dá-me Juiz de Fora. Senhor, dá-me o Brasil. Não é possível, irmãos, que nós vamos continuar como elefantes adultos, com uma enorme capacidade, amarrados a um cabo de vassoura. Não tem como. Já deu. Chega. Chega, irmãos. É hora das pessoas olharem para nós e para as nossas igrejas e não ficar falando assim, nossa, que igreja rica, nossa, que igreja bonita, nossa, que igreja não sei o quê, que gente simpática. Não. É perguntar para a gente assim, qual é a razão dessa sua esperança? Eu quero essa esperança para mim. O mundo está sendo destruído, aniquilado, e você está em paz. Quantos, encerrando aqui, quantos testemunhos nós temos na história, irmãos? De homens à beira da morte, cantando salmos. No Coliseu mesmo, no 1º século, sob a perseguição ferrenha de Nero. Imaginem a cena, irmãos, 70.000 pessoas num Coliseu romano.
E qual que era o espetáculo? Cristãos e suas famílias prontos para serem devorados por feras. Homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo. E aí aquelas 70 mil pessoas querendo ver sangue, querendo ver pessoas despedaçadas, animais triturando gente. De repente, antes de se abrirem os portões para que as feras fossem soltas, aquelas pessoas começam a cantar hinos a Deus, com alegria. E de repente, aquela multidão que estava ali para ver um espetáculo de sangue e carnificina, começa a ficar admirados. Como pode, à beira da morte, à beira de serem destroçados por animais, essas pessoas estão cantando? Crianças, homens e mulheres, louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Esses eventos lá no Coliseu se tornaram enormes e grandes eventos evangelísticos. Pessoas começaram a se converter, porque começaram a ver que há esperança, ainda que à beira de uma morte terrível. Ainda que à beira de uma morte terrível. Vamos orar. Senhor,